Mushoku Tensei, Jobless Reincarnation, Parte 9 Capítulo 51. O sonho do Deus humano. A dor veio primeiro, uma dor surda e abrangente que permeava cada célula do corpo de Rudeus. Depois, a escuridão, não a escuridão do sono, mas uma ausência absoluta, como se ele tivesse deixado de existir. E então, luz. Não uma luz comum, mas uma luz que parecia conter todas as cores e nenhuma simultaneamente. E no centro dessa luz, uma figura. Nenhum rosto. Nenhuma forma definida. Apenas uma presença que era ao mesmo tempo terrivelmente familiar e completamente alienígena. Rudeus tentou focar, mas a imagem escorria como água entre seus dedos. Um instante parecia um homem velho, no seguinte uma criança, depois uma mulher, depois algo que não era humanos de forma alguma. Você. A voz não vinha dos ouvidos, mas de dentro de sua própria mente. Era suave, mas carregava o peso de eras. Rudeus tentou falar, mas não tinha boca. Tentou mover-se, mas não tinha corpo. Estava apenas consciência pura na presença de algo imenso. A corrente foi quebrada. O equilíbrio, perturbado. A presença parecia observar algo além de Rudeus. Muitas peças fora do lugar. Você é uma delas. Uma imagem surgiu na mente de Rudeus, o homem sem rosto sendo atropelado pelo caminhão. Mas desta vez, ele viu o que não vira antes. Um fio de luz, tênue como teia de aranha, conectando-o ao caminhão do último segundo. Alguém, ou algo, garantira que aquele seria seu fim. Você deveria ter permanecido morto. A presença não era acusatória, apenas factual. Mas outra interferiu. Te puxou para cá. Para este tempo. Este lugar. Novas imagens. Um vórtice de luz no céu sobre Roa. Não a pequena perturbação que a Jumanfi investigara, mas algo maior, catastrófico. A mansão Greirat sendo engolfada. Ghislaine lutando contra forças invisíveis. Eris sendo puxada para dentro da luz. Ele próprio, agarrado a ela, seu cajado brilhando intensamente. Transferência em massa. Deslocamento continental. A voz do Deus humano, pois era isso que era. Rudeus soube sem saber como, era agora preocupada. Laplace brinca com fogo que consumirá todos os mundos. Rudeus sentiu uma pergunta se formar em sua mente. Por que eu? Porque você já é uma anomalia. E porque ele te salvou. Uma nova imagem. Um homem com cabelo verde esmeralda e 3 olhos, um na testa, segurando uma lança. Seu rosto era marcado por séculos de sofrimento, mas seus olhos eram determinados. Runger de superdia. Ele busca redenção. Você busca propósito. Ajudem-se. O Deus humano começou a se desfazer, sua luz se dissipando. E prepare-se. O grande jogo começou. E todos são peças, quer queiram ou não. A escuridão retornou. Mas desta vez, trouxe consigo sensações físicas, frio, dor, e o som da respiração ofegante. Capítulo 52. O despertar no fim do mundo. Rudeus abriu os olhos para um céu de um roxo profundo que nunca vira antes. 2 sóis, um grande e amarelado, outro menor e avermelhado, pendiam baixos no horizonte. O ar cheirava a flores estranhas e terra úmida. Ele tentou sentar-se, e uma onda de náusea varreu. Seu corpo doía como se tivesse sido desmontado e remontado incorretamente. R. Rude. O tremor na voz era inconfundível. Eris estava deitada a alguns metros, suas roupas rasgadas, seu cabelo vermelho emaranhado com folhas e gravetos. Ela parecia ilesa, mas estava pálida de choque. Eris. Sua voz saiu como um cruaque. Você está bem? Onde estamos? Antes que ele pudesse responder, um som de passos fez ambos se congelarem. Das sombras das árvores estranhas, que tinha folhas azuis e troncos roxos, surgiu uma figura. Era alto, musculoso, com cabelo verde esmeralda amarrado em uma cauda baixa. Veste a armadura simples de couro e metal. E em sua testa, um terceiro olho, agora fechado. Mas o que mais chamou a atenção foi a lança que carregava, uma arma simples, mas que parecia carregar uma tristeza tangível. Runger de superdia observou-os com seus 2 olhos abertos, sua expressão inscrutável. Humanos, ele disse, sua voz grave como pedras rolando.
Como chegaram ao continente demoníaco? Continente demoníaco. As palavras ecoaram na mente de Rudeus. Eles não estavam mais no continente humano. Estavam a meio mundo de distância de casa. Transferência, Rudeus respondeu, sua mente funcionando rapidamente. Uma explosão de mana. Fomos arremessados. Ruigerd estudou-os, seu terceiro olho abrindo ligeiramente, uma fenda que brilhava com luz suave. Vocês são crianças. E a menina tem sangue nobre. Ele se aproximou, e Eris instintivamente se encolheu atrás de Rudeus. Ruigerd parou, uma sombra de dor passando por seu rosto. Você tem medo. Compreensível. Ele afundou a lança no chão e se ajoelhou, abaixando-se ao nível deles. Sou Ruigerd Superdia. Não farei mal a vocês. Havia uma dignidade em seu gesto que fez Rudeus hesitar. Este não era um monstro das histórias. Este era um guerreiro, sim, mas um com olhos cansados de séculos de dor. Eu sou Rudeus Greirat. Esta é Eris Boreas Greirat. Estávamos em Roa. Roa. Ruigerd fez uma pausa. No continente central. A transferência foi poderosa demais. Ele olhou para o céu, como se buscando respostas. Vocês precisam voltar para casa. Você nos ajudará? Eris perguntou, sua voz ainda trêmula. Ruigerd olhou para eles, seus 3 olhos focando alternadamente em cada um. Levá-los através do continente demoníaco é perigoso. Meu povo, não é bem visto. Mas você nos ajudará mesmo assim, Rudeus afirmou, não perguntou. Uma sombra passou pelo rosto de Ruigerd. Por muito tempo, meu povo foi uma maldição. Se eu puder salvar 2 vidas, talvez isso compense uma fração do que foi tirado. Capítulo 53. A Vila dos Migurd. A jornada para a Vila Migurd foi silenciosa, pontuada apenas pelos sons estranhos da flora e fauna do continente demoníaco. Ruigerd caminhava à frente, sua lança pronta, seus sentidos alertas. Rudeus notou como ele evitava áreas específicas, como se soubesse exatamente onde os perigos se escondiam. Como você sabe para onde ir? Eris perguntou após horas de silêncio. Vivi neste continente por séculos, Ruigerd respondeu sem olhar para trás. Conheço seus perigos. E seus povos. A Vila Migurd apareceu como uma visão de tranquilidade em um mundo estranho. Casas baixas com telhados curvos, campos cultivados com plantas que brilhavam suavemente à luz do duplo sol, e figuras de estatura baixa com chifres pequenos e olhos lilazes. Quando os habitantes os viram, muitos recuaram, não do trio, mas especificamente de Ruigerd. Murmúrios em uma língua melodiosa ecoaram, e Rudeus reconheceu algumas palavras do que Roche ensinara. Eles têm medo de você, Eris observou. Com razão, Ruigerd respondeu, sua voz carregada de velha dor. O Supard foram muitas coisas para muitas pessoas. Nenhuma delas boa. Um Migurd mais velho, com chifres longos e encurvados, aproximou-se. Ruigerd Superdia. Você trouxe humanos? Vítimas de transferência, ancião, Ruigerd respondeu, inclinando a cabeça em respeito. Precisam de abrigo até que possamos continuar. O ancião estudou Rudeus e Eris, seus olhos lilazes brilhando com curiosidade. Uma menina com cabelo de fogo. E um menino com olhos antigos. Entrem. Na casa do ancião, enquanto comiam uma refeição simples de vegetais cozidos e um pão levemente adocicado, Rudeus fez a pergunta que queimava em sua mente. Esta vila é o lar de Roche Migurdia. O ancião parou, sua colher pairando no ar. Você conhece Roche? Ela foi minha professora. No continente humano. Uma luz de reconhecimento acendeu nos olhos do ancião. A jovem que partiu para ver o mundo. Ela está bem. Rudeus assentiu. Ela está se tornando uma grande maga. E uma ótima professora. O ancião sorriu, o primeiro sorriso verdadeiro que viram desde que chegaram. Então ela encontrou o seu caminho. Bom. Mais tarde, enquanto Eris dormia exausta em um canto, Rudeus encontrou Ruigerd fora, observando as estrelas estranhas do céu demoníaco. O ancião disse que você pode ficar até se recuperarem, Ruigerd disse. Mas não muito. A viagem será longa. Ruigerd, Rudeus começou, escolhendo suas palavras.
Por que você está fazendo isso? Nos ajudando? O guerreiro Supard ficou em silêncio por um longo momento. Então ele levantou a lança, examinando a luz das duas luas que agora subiam no céu. Esta lança, ele disse, sua voz mais suave agora, pertencia ao meu filho. Rudeus ficou paralisado. Durante a guerra, recebemos lanças do deus demônio Laplace. Prometeram-nos poder. Vitória. Rungerd respirou fundo. Mas eram amaldiçoadas. Aqueles que as empunhavam, perdiam suas mentes. Tornavam-se bestas de fúcsia que apenas matavam. Ele fechou seus 3 olhos. Eu empunhei uma. Matei muitos. Incluindo, meu próprio filho. Quando sua vida se apagou em minhas mãos, a maldição quebrou. Eu acordei. A dor em sua voz era tão palpável que Rudeus podia senti-la no ar. Por séculos, tentei limpar o nome do meu povo. Mas uma única boa ação não apaga séculos de massacres. Ele olhou para Rudeus. Mas talvez, ajudá-los a voltar para casa seja um começo. Rudeus pensou no Deus humano. Ele busca redenção. Você busca propósito. Ajudem-se. E se eu ajudasse você? Rudeus perguntou. Rungerd olhou para ele, perplexo. Você é uma criança. Uma criança que já atravessou um continente por magia, Rudeus apontou. E que tem motivos próprios para voltar para casa. Ele se levantou, olhando para o guerreiro Supard. Você nos leva em segurança ao continente humano. Eu ajudo a limpar o nome do Supard. Não com violência. Com ações. Rungerd estudou, seus 3 olhos focando em Rudeus como se vissem através dele. Por que faria isso? Porque alguém me deu uma segunda chance, Rudeus respondeu, pensando na vida que perdera, na vida que ganhara. Talvez seja a hora de eu fazer o mesmo por outra pessoa. Por um longo momento, apenas os sons noturnos do continente demoníaco preencheram o silêncio entre eles. Então Rungerd assentiu, uma vez, firmemente. Aceito sua oferta. Mas a jornada será perigosa. E você, humano, precisará ser mais forte. Ele ergueu a lança. Começarei seu treino amanhã. Você e a menina. Se querem sobreviver à travessia, precisarão aprender a lutar como demoníacos. Capítulo 54. O treino do guerreiro Supard. O treino começou ao amanhecer, sob a luz conjunta dos 2 sóis. Rungerd era um instrutor muito diferente de Ghislaine, onde ela era fúria controlada, ele era paciência infinita. Onde ela exigia a perfeição imediata, ele permitia o fracasso como parte do aprendizado. Seu corpo humano é fraco, Rungerd disse enquanto observava Rudeus tentar uma postura básica. Mas sua mente é mais forte que a maioria. Use isso. Para Rudeus, o treino foi uma revelação. Rungerd não ensinava apenas técnicas de combate, ensinava sobrevivência. Como ler o terreno para antecipar emboscadas. Como conservar energia durante longas marchas. Como usar o ambiente como arma. Magia é poder, Rungerd disse durante uma sessão, parando um feitiço de fogo de Rudeus com um simples movimento de sua lança que dispersou as chamas. Mas poder bruto é inútil sem controle. E controle vem do corpo, não apenas da mente. Ele fez Rudeus conjurar enquanto se movia, enquanto rolava, enquanto equilibrava em terreno instável. Era brutalmente difícil, mas Rudeus sentia-se vivo, de uma maneira que não sentia desde seus primeiros dias de aprendizado com Roche. Com Eris, a abordagem era diferente. Você tem fogo dentro, Rungerd observou enquanto ela praticava golpes básicos com um bastão. Mas fogo sem direção apenas queima. Você precisa de foco. Ele a ensinou a canalizar sua raiva, não suprimi-la, mas direcioná-la. Mostrou-lhe como transformar sua agressividade natural em eficiência marcial. E, para surpresa de Rudeus, Eris respondeu melhor a Rungerd que a qualquer outro instrutor. Ele não me trata como uma menina, ela confidenciou a Rudeus uma noite. Trata-me como um guerreiro. Porque você é uma, Rudeus respondeu. Sempre foi. Capítulo 55. A partir de uma semana depois, partiram da Vila Migurd. O ancião deu-lhe suprimentos, alimentos que não estragavam, ervas medicinais, e um mapa rudimentar gravado em couro tratado.
O caminho para a costa levará meses, Ruigerd avisou enquanto ajustavam suas mochilas. Enfrentaremos bestas, terreno traiçoeiro, e talvez, outros de meu povo que ainda perderam a sanidade. E humanos? Eris perguntou. Ruigerd fez uma pausa. Humanos que viajam ao continente demoníaco são raros. E os que o fazem, normalmente não são amigáveis. Ele olhou para eles, seus 3 olhos sérios. Lembrem-se, aqui, vocês são os estrangeiros. Os diferentes. Muitos os verão como inimigos apenas por serem humanos. Rudeus assentiu, apertando o cajado que miraculosamente sobreviverá à transferência. A pedra azul ainda brilhava, mas agora em um ritmo mais lento, como se estivesse se adaptando ao novo ambiente. Estamos prontos, ele disse. Eris agarrou seu bastão de treino, uma dádiva de Ruigerd, feito da mesma madeira leve mas resistente de sua lança. Pronta. Ruigerd estudou-os por um momento, então assentiu. Então comecemos. Cada passo nos leva para mais perto de seu lar. E, talvez, para mais perto da redenção de meu povo. A jornada através do continente demoníaco começou sob um céu roxo, com 2 sóis testemunhando sua partida. À frente, milhares de quilômetros de terreno desconhecido. Atrás, uma vila que os abrigara. E dentro de cada um, promessas feitas, de retorno, de redenção, de crescimento. Rudeus Greirat olhou para trás uma última vez, para a vila que abrigara a Roche em sua infância. Professora, pensou, onde quer que você esteja, saiba que estou seguindo seus passos, de uma maneira que nunca imaginei. Ele virou-se e seguiu Ruigerd na trilha que desaparecia na floresta de árvores azuis e roxas. Eris caminhava ao seu lado, seus passos determinados. O caminho para casa seria longo. Mas pela primeira vez desde que acordara neste continente estranho, Rudeus sentia que não estava apenas sobrevivendo. Estava se tornando. Fim da parte 9 continua.